Vamos então, irmãos, voltar a nossa atenção para Gálatas, capítulo 3. Hoje nós vamos iniciar uma nova sessão, né, da Epístola aos Gálatas. Nós começamos no dia 4 de abril. Estamos em 2024, né? Então já tem mais de 3 meses. Ficamos aí nos 2 primeiros capítulos. E agora, essa nova sessão, vamos ler os 5 primeiros versículos de Gálatas, capítulo 3. Diz assim o texto: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto, de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Muito bem, vamos, nesses 3 meses, recordar algumas coisas que já foram ditas, né, antes de nós nos determos aqui sobre o texto. Nós vemos que em nenhum outro lugar os judaizantes tiveram tanto sucesso na pregação da falsa doutrina quanto nas igrejas da província da Galácia, da província romana da Galácia, atual pedaço da Turquia. Os inimigos de Paulo, eles tiveram sucesso em desacreditar o apóstolo Paulo, e por desacreditarem o apóstolo Paulo, eles também desacreditaram a mensagem que o apóstolo Paulo pregava. E eles estavam, então, fazendo com que aqueles cristãos passassem a se submeter aos preceitos cerimoniais do judaísmo. E os resultados dessa movimentação herética é que os cristãos gálatas começaram a se conduzir de forma errada em vários aspectos da sua vida, né? Então, nós aprendemos a respeito disso. Eu me lembro que quando, lá no trabalho, comecei nas reuniões evangélicas a pregar alguma coisinha da doutrina reformada, as pessoas vieram a mim e começaram a dizer assim: você não pode pregar doutrina aqui. É interessante que eles falavam muito sobre batismo com o Espírito Santo, dom de línguas, né? E quando eu comecei a pregar a doutrina reformada, eles começaram a... não pode pregar doutrina. Por quê? Porque a doutrina divide. Doutrina divide. Mas o que é toda a Escritura Sagrada? É doutrina. E até o fato deles dizerem assim, doutrina divide, isso é uma doutrina deles. É um ensino... doutrina é ensino, eu ensino que eu pregando certas coisas eu vou dividir, né? Então, a gente aprende que há um argumento de que você precisa viver a vida cristã e não ficar aprendendo doutrinas. Então, a gente aprende que a cura é mais importante do que o remédio. A vida cristã é mais importante do que você só aprender doutrinas. Mas sem o remédio, não existe cura. E sem uma doutrina cristã, não existe vida cristã. Então, boa doutrina, vida correta. Má doutrina, vida incorreta. E era assim que os Gálatas começaram a viver, vidas incorretas. E nessa epístola, o que o apóstolo Paulo fez? Já vimos isso. Em primeiro lugar, ele defendeu a sua autoridade apostólica nos capítulos 1 e 2. E depois, Paulo passa a defender o seu ensino nos capítulos 3 e 4. E, por fim, Paulo vai exortar, ensinar os Gálatas, mais uma vez, né, a viverem uma vida reta, nos capítulos 5 e 6. Então, nós vimos a primeira sessão, os capítulos 1 e 2, é uma sessão pessoal. A segunda sessão, os capítulos que nós vamos iniciar hoje, 3 e 4, é a sessão doutrinária. E a terceira sessão,
Os 2 últimos capítulos, 5 e 6, é a seção prática. Então, mais um outro aspecto de abordar a Epístola aos Gálatas. Na primeira sessão, a doutrina é apresentada. Na segunda sessão, a doutrina é defendida. E na terceira sessão, a doutrina é aplicada. Primeira sessão, dois capítulos, né? 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. E o grande tema da epístola, vocês lembram qual é? Gálatas 5:1, né? Permaneçam firmes na liberdade que Cristo conquistou para vocês e não se deixem levar de novo, se ponham debaixo de jugo de servidão novamente. Não coloquem os seus pescoços debaixo do mesmo jugo do qual vocês saíram. Essa é a questão, é a liberdade cristã. Então, nós podemos também dividir a Epístola aos Gálatas dessa forma. Na primeira sessão, capítulos 1 e 2, o apóstolo Paulo defende a doutrina da liberdade cristã. Na segunda sessão, 3 e 4, o apóstolo Paulo defende a doutrina da liberdade cristã. Ele apresenta, ele defende, e na terceira sessão, capítulos 5 e 6, o apóstolo Paulo apresenta a vida vivida na liberdade cristã. E lembre-se também que o apóstolo Paulo, aqui na Epístola aos Gálatas, ele está respondendo essa pergunta crucial. Cristo é suficiente para a nossa salvação? Em outras palavras, para que eu seja salvo, eu preciso me submeter a certos ritos, quer judaicos, quer outros ritos? Será que para ser salvo eu preciso me submeter a certas cerimônias? Será que para ser salvo eu preciso guardar um calendário eclesiástico com vários dias santos? Será que para ser salvo eu preciso me abster de comer certas coisas em certos dias? Será que para ser salvo eu preciso me confessar a um homem? Será que para ser salvo eu preciso mortificar o meu corpo dormindo pouco em camas sem colchão, ou comendo pouco, ou vivendo no frio sem agasalho, ou esfolando a minha pele, ou jejuns prolongados? Será que essas coisas realmente vão me santificar? Será que elas vão me tornar mais aceitável a Cristo? Essa vida ascética. Então, nessa segunda sessão, irmãos, o apóstolo Paulo defende a doutrina da justificação pela fé. Nós somos pecadores. Nós não podemos fazer nada para mudar essa nossa condição de pecadores. Absolutamente nada. Mas nós podemos, diz o apóstolo Paulo, ser aceitos por Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo, mediante a fé, que é um dom de Deus, que não vem de nós, e não por qualquer observância da lei, e não por nos submetermos a qualquer dessas coisas que eu acabei de citar aqui. A lei que amaldiçoa aqueles que desobedecem qualquer um dos seus preceitos, qualquer um dos seus artigos, não tem o poder de nos abençoar. Ela só tem o poder de nos condenar, justamente por isso, porque nós não podemos obedecê-la. Aquilo que nós já aprendemos. Deus requer que nós sejamos bons? Não. Deus não requer que você seja bom. Deus requer que você seja absolutamente bom. É isso que a lei requer de você. Então, o apóstolo Paulo, reparem aqui, inicia essa sessão com palavras muito fortes. Ó insensatos Gálatas. Paulo está chamando os Gálatas de insensatos. Em outras palavras, sem juízo, como diz a Bíblia na linguagem de hoje. Né? Desatinados, sem tino, sem juízo. Por quê? Porque a conduta deles, de acordo com o apóstolo Paulo, não encontra nenhuma justificativa racional, irmãos. Eles, diz o apóstolo Paulo, devem ter sido enfeitiçados, devem ter colocado alguma mandinga neles, alguma palavra mágica que hipnotizou os Gálatas. Essa palavra, quem vos fascinou, fascinar aqui, ela está se referindo a uma superstição,
conhecida muito nossa, dos brasileiros, que é chamado olho grande, mal olhado. Fulano tem olho grande, seca a pimenteira, né? Tem que colocar, tem uma planta que você coloca em casa para se proteger do mal olhado. Não que o apóstolo Paulo, lógico, creia nessa superstição, creia no olho grande e no mal olhado. Ele está sendo irônico aqui. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: eu não posso imaginar que alguém tenha um comportamento tão desajuizado, tão desatinado quanto o de vocês, a não ser que vocês estejam debaixo de algum feitiço. Alguém lançou alguma coisa, né, para vocês aí, e vocês ficaram aí debaixo desse feitiço. Alguém fez um trabalho, né, para vocês. Os Gálatas, irmãos, na verdade, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que ele não tinha nenhuma desculpa. Né? É por quê? Porque o apóstolo Paulo mostra que tinha pregado Cristo a eles, que tinha mostrado aos Gálatas o significado da cruz, a eficácia da cruz de Cristo, né? A salvação que a cruz traz, a salvação perfeita que Cristo dá a todos aqueles que confiam nele. Paulo diz aqui, nesse versículo 1, que Cristo foi descrito de forma tão vívida para eles, o drama do Calvário foi mostrado a eles de forma tão clara e vívida, como se o Senhor Jesus tivesse graficamente sido exposto a eles, como se eles estivessem vendo tudo. Então, como diz o apóstolo Paulo, os Gálatas tiveram a capacidade de desviar os olhos do Senhor Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que qualquer pessoa que realmente tenha compreendido o significado, a relevância da cruz do Senhor, da cruz de Cristo, não poderia ter sofrido a influência que eles sofreram. Não poderia ter crido nas palavras daqueles homens que entraram nas igrejas, pregando outras coisas. Ou seja, ficar fascinado ou enfeitiçado, depois de ter contemplado o Calvário, a cruz, é uma grande anomalia. E Paulo chama os Gálatas de volta à razão através de 5 perguntas que ele faz aqui, cada uma em um desses versículos que nós acabamos de ler. Então, a primeira pergunta nós vemos aqui: quem fascinou vocês? E a segunda pergunta, reparem, verso 2, começa com: só quisera saber isto de vós. Eu só queria saber isso de vocês. Irmãos, Paulo não estava aqui querendo alguma informação dos Gálatas. Paulo não estava pedindo nenhuma informação a eles. Ele não tinha nada a aprender com os Gálatas, com aquelas pessoas insensatas. E nós também precisamos prestar atenção nisso. Nós não temos nada a aprender com pessoas insensatas, pessoas que dizem outras coisas, que se desviam da fé. Paulo está aqui, irmãos, na verdade, agindo como um bom professor, que faz a turma acordar, fazendo perguntas à turma. Né? E a pergunta que Paulo faz aos Gálatas aqui, em seguida, recorda a eles uma experiência que eles tiveram no passado. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Subtendido aqui, da fé em Cristo. Então, irmãos, da mesma forma que outras igrejas daquela época, né, dos tempos em que o Evangelho ainda estava sendo formado, dos tempos em que o Novo Testamento ainda não havia terminado, da mesma forma que outras igrejas primitivas, os Gálatas também tinham recebido graciosamente dons espirituais, aqueles dons extraordinários. Todos eles vindo às igrejas da Galácia como sinais, como selos da conversão que eles tiveram, da nova vida que tinha sido implantada
em cada um deles em Cristo Jesus. E Paulo pergunta a eles: tudo isso foi como resultado de vocês terem observado todas essas cerimônias judaicas que esses homens estão dizendo que vocês precisam observar para serem salvos? Ou veio a vocês como decorrência da fé que vocês tiveram no Senhor Jesus? E reparem que Paulo não precisa de resposta, a resposta é clara, é óbvia. Paulo não se dá também ao trabalho de responder a isso. E por isso que o apóstolo Paulo acrescenta no verso 3. Reparem: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Irmãos, essa pergunta aqui de Paulo propõe uma antítese tão desarrazoada, tão despropositada, tão incongruente, tão absurda, que revela a extensão do comportamento desatinado daquelas igrejas, desses nossos irmãos do passado. Isso porque, nós sabemos, existe uma oposição tão grande entre a carne e o espírito, que é absolutamente impossível você começar no espírito e terminar na carne. Paulo diz, são opostos entre si. É como você misturar luz e trevas. Não tem como. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que, se eles estão pensando em fazer o que eles estão já começando a fazer, eles estão, na realidade, abandonando o espírito. E isso revela a extensão do comportamento estulto, desarrazoado, desatinado deles. Isso me lembra uma pergunta que eu ouvi uma vez. Deus criou a maconha. Por que eu não posso usar? De fato, Deus criou a maconha, a planta, e de fato você pode usar. Hoje não podemos porque é proibido a plantio, né? Mas você poderia usar para fazer cordas, como se fazia no passado, era o cânhamo, né? Fibra de cânhamo, para fazer velas de barco, pano, tecido, para fazer remédios, muitos importantes remédios que se fazem à base dessa planta, etc. Então, existe um bom uso e um mau uso das bênçãos que Deus nos dá, né? Das dádivas que o Senhor nos dá. Tudo aquilo que Deus criou pode ser bom, até o veneno de uma cobra, né? Pode ser bom. E aqui no caso, reparem, a lei é boa, a lei é justa, a lei é santa, ela vem de Deus, a origem dela é divina. Mas se ela for considerada como um meio pelo qual o homem pode obter a salvação, ela passa de ser um instrumento divino para ser um instrumento humano. E os Gálatas estavam justamente fazendo isso, caindo do nível do divino para o nível do humano, saindo do âmbito do espírito e entrando no âmbito da carne, da natureza humana corrompida. Eles estavam abandonando aquilo que tinha vindo de Deus para se impressionarem, para se enfeitiçarem com aquilo que vinha de meros homens. E eu quero terminar aqui, essa introdução, fazendo somente duas aplicações breves. Né? Primeira aplicação. Reparem que os Gálatas se desviaram do caminho ao ouvirem aquilo que o Salmo 1 diz. O conselho dos ímpios. Eles ouviram o conselho dos ímpios. Não se esqueçam, irmãos, aquilo que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios: as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo diz, não se enganem. Isso acontece. E eu conheço, irmãos, infelizmente, algumas pessoas que são fracas, que ouvem as boas palavras, que ouvem o Evangelho, que ouvem boa
pregação, mas logo ali no dobrado, a primeira esquina, ela topa lá com um amigo, entre aspas, e ouve aquele amigo e se esquece de tudo que tinha ouvido. É como diz o apóstolo não, o irmão de Jesus, Tiago, é um ouvinte esquecidiço. Se esquece da coisa boa e absorve muito rápido e facilmente a coisa ruim. O canto da sereia, uma palavra ruim sendo mais dita de uma forma agradável e sedutora. Então, nós precisamos lembrar disso. As más conversações, de fato, corrompem os bons costumes. É o que estava acontecendo naquelas igrejas. E segunda aplicação, o apóstolo Paulo aqui, na Epístola aos Gálatas, já nos deu a chave, digamos assim, para que a gente viva de maneira agradável a Deus. Está aqui no capítulo 2, versos 19 e 20. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou, como a gente viu, a cada dia crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Qual é a chave? Nós precisamos morrer para que Cristo viva em nós. Nós precisamos morrer em Cristo, com Cristo, para que Ele viva a vida dele em nós. Porque sem Ele é impossível viver a vida cristã. Então, reparem que o Evangelho, diz o apóstolo Paulo, não nos oferece meramente perdão dos nossos pecados. Ele oferece também uma vida nova para que a gente viva. E a grande questão que Paulo estava apresentando aos Gálatas, e por extensão apresenta-se a cada um de nós, é: nós realmente queremos viver essa vida? Uma paráfrase de Gálatas 2:20 diz assim: se Cristo me amou tanto para dar a sua vida por mim, Ele me ama tanto que viverá a sua vida em mim. Então, glória a Deus por isso. Amém. Pai Celeste, nós te louvamos, Senhor Deus, pelas tuas palavras que descem, Senhor Deus, sobre o nosso espírito como água fresca e cristalina. Nas palavras do próprio Senhor Jesus, tem a capacidade de nos lavar interiormente, Senhor Deus, e inteiramente. Que possamos ser ávidos para absorvê-la. Que ela, a semelhança do salmista, possa cair nos nossos corações como a água cai em terra seca, Senhor Deus. E que tenhamos essa capacidade dada por Ti de absorver essas boas palavras de vida, Senhor Deus. Palavras de vida eterna. Palavras, Senhor Deus, que nos põem de pé. Palavras, Senhor Deus, que nos fazem viver retamente. Palavras, Senhor Deus, que nos dão juízo. Palavras, Senhor Deus, que nos livram de viver enfeitiçados por outras coisas, Senhor Deus, que não vêm de Ti. Que sejamos, de fato, como aquelas ovelhas que, tendo ouvido a voz do pastor, jamais seguem o estranho. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória seja...